Chegando agora com o noticiário esportivo no Esporte Cidade, aqui na TV de Presidente Dutra, TV Record, Canal 7 Presidente Dutra. Hoje já são 12, né? 11, 12. 11, né? 11 de março de 2025. Vamos falar sobre a rodada do Campeonato Maranhense que começou no último sábado. No último sábado, o Imperatriz recebeu o Pinheiro. O Pinheiro que vinha com um novo treinador, Marcinho Guerreiro, diríamos assim, de volta, né, ao cenário onde ele teve aquele problema que foi detido por problemas de não pagamento, né, do problema com a esposa dele, né, de pensão, aquela coisa toda. E aí ele voltou para estrear agora treinando o Pinheiro lá no estádio Frei Epifânio da Abadia, na cidade de Imperatriz. E lá o jogo foi bem distinto, né? Primeiro tempo o Imperatriz foi cirúrgico, eu diria, a palavra correta é essa, né? Foi cirúrgico, porque teve as oportunidades, quando teve as oportunidades conseguiu convertê-las em gol, abriu 2-0 no primeiro tempo, e aí no segundo tempo se viu foi um Pinheiro bem diferente, um Pinheiro que partiu para cima, teve inúmeras oportunidades, poderia ter muito bem empatado e até vencido o time lá do Imperatriz no Frei Epifânio, e não teve a competência para colocar a bola para dentro, terminou sendo derrotado pelo Imperatriz pelo placar de 2-1. Fez ainda um gol, né? Mas não o suficiente para encontrar o melhor resultado. Mas fica a esperança ao torcedor do Pinheiro de que no segundo tempo, pelo futebol que jogou no segundo tempo, o time do Pinheiro pode sim reagir ainda na competição, quem sabe lutar aí por essa quarta vaga que está bem disputada. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. Como resultado, o time do Imperatriz chega aos 20 pontos e não diria matematicamente, mas tecnicamente o time já está praticamente classificado para a próxima fase. Faltam aí 3 partidas, um empate já assegura o time do Imperatriz na próxima fase. Então diríamos que matematicamente tem já o Maranhão com 28 pontos, Sampaio com 25 e o Imperatriz é o terceiro, não matemática, mas tecnicamente, pelo que tem jogado dentro de campo, seria o terceiro. Resta aí apenas uma vaga para saber quem vai para as semifinais do Campeonato Maranhense. Bom, e lá em São Luís, ontem, foram 2 jogos. Eu estive lá, acompanhei o jogo do Maranhão, aliás, do Moto, mas no Nhozinho, lá no Estádio Castelão, o Maranhão continua sem olhar, ninguém no retrovisor, mais uma vitória, 28 pontos consolidados na primeira colocação, dificilmente vai perder essa primeira colocação, e vamos agora assistir aí os 2 gols do Ronald, o craque maquiano. Olha, a primeira bola aí, ó, um chute de fora da área, esse garoto tem jogado muito bem, Ronald Camarão, olha o nome dele aí, ó, chute forte, né, ele que é canhoto, mandou ver, goleiro do João Paulo do Cordino não pôde fazer nada, 1-0, e já no segundo tempo ele completou mais uma jogada pelo lado direito do Barata, né? Você vai entrando, sobrou para quem? Para ele, e agora de pé direito o Ronald foi lá e fez. Aí é para não deixar o torcedor, dizer assim, chateado, né? Fez um gol com o pé esquerdo, no canto esquerdo, fez um gol com o pé direito, canto direito, pronto. Está aí satisfeito. O time do Maranhão Atlético, com essa vitória, já assegurou há 3 rodadas atrás, já havia assegurado a classificação, e agora eu acredito que não sai da primeira colocação, vai enfrentar na próxima fase o 4º colocado. Mas esse jogo no estádio Castelão, esse jogo aí, né? O outro jogo foi lá no Nhozinho Santos, e lá eu estava presente. Nós tivemos um jogo onde o Tuntum quase bateu no travo, quase conseguia uma vitória diante do Moto. Vamos acompanhar como foi esse jogo do Tuntum e Moto lá no Nhozinho Santos. Na briga por uma vaga no G4, o Moto recebeu o Tuntum no Nhozinho Santos. A vitória colocava o time na zona de classificação.
O Moto, no início do primeiro tempo, teve 2 oportunidades para abrir o marcador. Paulo Rangel nessa cabeçada e depois o zagueiro Ramon acertou o travessão do goleiro Chicão. A primeira chegada do Tum-Tum veio nesse chute de fora da área do lateral Júnior Gama. O zagueiro Kaique salvou em cima da linha em 2 oportunidades. Kleber Pereira assustou Dejaí com esse chute. No segundo tempo, Adria obrigou o goleiro Dejaí a fazer essa defesa. Melhor em campo, o Tum-Tum fez 1-0 com esse gol de Kleber Pereira. O Moto quase empata com Paulo Rangel. Para alívio do torcedor motense, Paulo Rangel de cabeça deixou tudo igual. Com o resultado, as 2 equipes ficaram como estava na tabela de classificação. O Tum-Tum é o 4º colocado e o Moto continua na 5ª colocação. Então, esse jogo aí foi marcado, né, por um... Primeiro, falar do jogo. Tum-Tum soube administrar a partida. O time do Moto vamos dizer assim, um domínio falso, né? Que tocava, mas sem objetividade. Tum-Tum bem atrás, seguro, dentro do que o treinador Marlon Contrim propôs. Quando fez 1-0, teve pelo menos 2 oportunidades que poderia matar o jogo. Não fez, perderam várias oportunidades de ampliar o marcador. E aí foi penalizado no finalzinho, já aos 36 minutos do segundo tempo, já no final, o Moto terminou empatando o jogo com o Paulo Rangel, num lance aí o pessoal reclamando, não, um jogo, uma bola bem cruzada lá pelo Jeff da direita, ele antecipou ao goleiro e conseguiu fazer o gol de empate. Com o resultado, como fica agora as 2 equipes? O Moto não saiu da 5ª colocação, continua na 5ª colocação com 12 pontos, e o Tum-Tum, que se vence, estaria bem mais tranquilo, né? Abriria 4 pontos do Moto, restando ainda 9 a ser disputado, dificilmente perderia essa 4ª colocação. Com o empate, continua na 4ª colocação com 1 ponto a menos, e agora tem uma sequência até um jogo difícil contra o Pinheiro, que demonstrou uma recuperação dentro da competição com a chegada do Marcinho, mesmo perdendo, mas jogou bem o segundo tempo. Lá em Pinheiro, vai jogar contra o Pinheiro e depois decide a sua vaga, o seu destino no campeonato em casa. Serão 2 jogos contra os 2 últimos colocados, contra o time lá da cidade de Chapadinha e o Cordino, que está na última colocação. Então o time do Tum-Tum tem a possibilidade de se classificar, garantir essa vaga se vencer os dois jogos em casa. Eu acredito que garante essa 4ª colocação, até porque a sequência do Moto não é fácil. Tem um jogo que é contra o Cordino, e aí é desespero. O Cordino vem com tudo para tentar sair desse incômodo, né? É a última colocação do campeonato, está na lanterna do campeonato, fez algumas contratações, veio aí o João Vitor, veio o Mimica, o Everton já tinha chegado, então o time está bem mais encorpado, e principalmente o Danilo, que chegou, vai ter um tempo melhor para treinar, e quem sabe o time do Moto possa ter dificuldade diante do Cordino, que busca, né, vitórias, só tem uma na competição para poder fugir dessa zona do rebaixamento. E na sequência, a sequência é bem árdua para a equipe do Moto, que vai pegar os 2 clássicos, os 2 maiores adversários. Na sequência, joga contra o Sampaio, já classificado, e encerra a participação contra o Maranhão Atlético Clube. Então a situação do Moto não é nada cômoda, até pela sequência de jogos que vai ter que enfrentar os 3 últimos jogos desse campeonato. Nós tivemos aí um jogo adiado para o dia 27, né? Sampaio e Chapadinha não jogaram, foi adiado em virtude de Sampaio jogar na 4ª-feira pela Copa do Brasil, quando vai enfrentar o time do Ferroviário do Ceará. Bom, mas esse jogo a gente estava lá, de repente um torcedor invadiu o campo e todo mundo esperava, vai agredir algum atleta do Moto, a torcida está chateada. Nada disso. O cidadão era atrás de socorro. Um senhor passou mal lá na arquibancada, e aí ele solicitou a ambulância, né? Invadiu, e aí a cena patética. Ó. A cena patética é essa aí. Por quê?
A ambulância, o rapaz... Queimou o motor. Não, quase queimou o motor, né? O problema é o seguinte, a ambulância queria cortar caminho, né? Queria chegar mais rápido lá do outro lado, do lado oposto de onde estava a ambulância. Só que eles esqueceram que já tinha, os jogadores já tinham pisoteado o campo todinho no primeiro tempo, lamaçal o sol, campo pesado, pisado pelos jogadores, ele tentou ir pelo meio. Moral da história, a ambulância atolou, e aí os jogadores do Moto, do Tum-Tum foram quem socorreram o motorista da ambulância, que terminou saindo, né, ali. Aí sim, pela lateral, onde não tinha ainda sido pisoteado pelos jogadores durante o jogo, né, deu para andar tranquilamente, foi até o outro lado, atendeu o senhor, que foi levado até o hospital, o Socorrão, próximo ali do estádio, né? E como ficou sem ambulância, o jogo ficou paralisado por 29 minutos. Foi o tempo dela ir no hospital, deixar o senhor que tinha sofrido esse problema, né? Do desmaio, passou mal, ninguém sabe o que foi, problema cardíaco, né? E foram 29 minutos de paralisação, tempo de ir lá no Socorrão, voltar e já ficar à disposição, e aí sim o jogo terminou, pôde, né, ser completado a parte final. Foi logo no início do segundo tempo, mas teve essa paralisação durante esses 29 minutos. Aí você viu aí que até em cadeia nacional, fantástico, né, passou a questão da ambulância. E aí veio um fato até triste, quando a gente estava lá em meio a todos os jornalistas, a gente comentando lá na cabine, né, que lembrou, né, de um fato triste acontecido com o ex-presidente do Moto, né, o Menezes, né, Raul Menezes, que em uma situação dessa teve uma parada cardíaca, né, e a ambulância teve que socorrer. Infelizmente o Raul não resistiu e veio a falecer, o nosso eterno, saudoso ex-presidente do Moto, diretor do Moto, Raul Menezes. Foi na mesma situação. Então foi no momento lá, todo mundo que estava presente, nós da imprensa lá, alguns vieram lembrar desse episódio, né, que aconteceu, e esperamos em Deus que não tenha sido o mesmo final, que o rapaz saiu, me parece que já estava bem melhor, possa ter sido só uma queda de pressão, né, a hipoglicemia, e muita emoção, né? O time do Moto, realmente, torcedor do Moto, tem que ter coração bom, viu? Porque o time não consegue engatar, não consegue andar nesse campeonato. Vence uma, todo mundo espera uma segunda vitória, não vai, né? Não tem uma sequência de 2 vitórias no campeonato e está na 5ª colocação, numa situação dificílima. Bom, agora é voltar para a Copa do Brasil, joga o time do Sampaio, joga quarta-feira contra o Ferroviário, estão apostando todas as fichas nesse time do Sampaio, nessa passagem de fase, né? Porque se passar, a grana é muito boa, e o presidente está dizendo que vai oferecer até para o torcedor que queira ir ao estádio, tentar trazer com que possam ser colocados mais à disposição do torcedor, ônibus direto para o estádio. Isso é muito bom, é importante, porque tem uma segurança em você saber que vai ao Castelão, e na hora de retornar tem ônibus à disposição para chegar a ter a sua residência sem aquela aflição de ter que estar recorrendo a Uber, ter que andar e ir lá para a avenida para tomar um ônibus lotado lá, com passagem lá pelo Castelão fica bem melhor. Bom, o que tínhamos de esporte era esse, mas não sai daí, que daqui a pouquinho Paulo André volta para o encerramento do Balanço Geral.